Estamos aqui iniciando o programa Espaço Livre e o nosso programa de hoje, ele traz um tema diferente, um tema que vai ajudar você que está aí com dificuldade no seu plano de saúde. E para isso nós trouxemos aqui, convidamos a especialista Viviane Viveiros. Viviane, como vai? Tudo bem? Obrigada por você aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje, esclarecendo aí um pouco de dúvida aí do pessoal que nos assiste. Mas antes de nós entrarmos, né, nesse tema, nesse assunto, vamos falar um pouquinho de você, como que você chegou, né, até hoje, onde que você é, porque você tem uma empresa que eu já sei, mas eu vou entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Fala um pouquinho de você, o que você trabalhou até você assumir uma empresa. Sim, claro, bom dia, prazer estar aqui com você, minha amiga. Obrigado pela oportunidade. E eu trabalhei em algumas áreas antes de vir para o plano de saúde, né? Trabalhava em agência de turismo e após um período de desemprego eu fui convidada por uma amiga para ingressar nessa área, para trabalhar com isso, né? E no começo foi muito difícil porque eu não sabia nada, né? E tive que ir me especializando, fazer cursos, me aperfeiçoar para poder dar o melhor atendimento para o meu cliente, né? Então no começo foi muito difícil e a minha transição para o plano de saúde foi devido a uma crise que eu tive na minha vida, né? De desemprego naquela época, e eu acabei vindo para o plano de saúde e foi muito bom para mim, porque eu me descobri num novo talento, que era a área comercial, que até então eu trabalhava só em área administrativa. Eu sou formada em administração, né, bacharel, e eu me descobri na área comercial e vi que eu tinha um talento, uma vocação para trabalhar com isso, né, e me desenvolvi muito. Estou há 10 anos atuando nessa área, me especializei, como eu já falei, né, fiz vários cursos em seguradoras, em operadoras renomadas, já fui campeã de vendas de algumas marcas. Por ética não vou citar nomes, né? E graças a Deus a gente está aqui hoje para falar um pouquinho das nossas experiências e também para trazer algum esclarecimento para os clientes, né? Que buscam profissionais que realmente trabalham com profissionalismo, com transparência, com ética, né? Que a gente sabe que profissionais tem muitos, mas profissionais qualificados são poucos, e a gente está aqui para ajudar sempre. Verdade. Eu vou fazer algumas perguntas para a Viviane e eu creio que essas perguntas vai ajudar você que já é aí associado a algum plano de saúde, ou para você também que vai aí adquirir um plano de saúde. Qual que é o nome da sua empresa, da sua corretora, Viviane? Minha corretora é Vital Health, né? Eu mudei esses dias, acho que faz uns 4, 5 meses que eu coloquei esse nome, né? Antes eu atuava como Viviane Viveiros Consultoria ME, agora a gente está como Vital Health ME. Então hoje você é proprietária da corretora Vital Health, é isso? Vital Health é a sua corretora. Exato. Né? Eu creio que até você chegar a ser empresária, você ser proprietária hoje de uma corretora, você passou por algumas dificuldades. E você pode falar aí para nós quais foram as provações, as dificuldades que você enfrentou até hoje? Sim, claro. As dificuldades foram muitas. Logo quando eu cheguei no plano de saúde, eu estava bem sem grana, sem dinheiro, sem condições financeiras nenhuma, né? E começar do zero é sempre muito difícil em qualquer coisa, né? E no começo eu trabalhei muito arduamente, né? Era um trabalho assim de formiguinha,
Então eu saía para visitar os comércios, fazia visita em postos de saúde, fazia um trabalho de rua, fazia PAP, que é o porta a porta, né? Para quem não sabe, que é um trabalho assim bem do começo mesmo, bem do zero. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? De comprar leads. Conhecimento e tecnologia, né? A gente não tinha o que também a gente tem hoje ao nosso favor, né? O WhatsApp, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha Instagram. Então, naquela época, a gente tinha que pegar a pasta e sair para a rua mesmo, caçar o cliente, carregar peso, né? Porque você tinha que carregar as bolsas pesadas com livros de operadoras com rede. Então para você foi uma vitória a montar a empresa. Depois de tudo isso que você passou, você foi uma mulher visionária e você teve a visão de lutar, batalhar para você montar a sua própria corretora, que é a Vital Health, é isso? Isso, graças a Deus, Deus fez com que a gente prosperasse, né, com que a gente crescesse na nossa profissão. E por isso nós montamos a nossa corretora, por isso hoje a gente pode ter a nossa corretora, né? Sim. Que E como que você vê hoje, Viviane, atualmente o aquecimento do mercado nessa área de planos de saúde? O mercado, para mim, sempre teve aquecido nesses 10 anos. Né? Eu até acho que assim, as dificuldades minhas pessoais às vezes intervia em alguns momentos, mas o mercado sempre teve aquecido, está aquecido, porque nós praticamente hoje dependemos da saúde privada. Então é uma área que não para, não acaba. Tá. Em relação aos planos de saúde, nessa coisa de tantas operadoras de saúde, como que funciona? Tem benefícios diferentes de uma operadora para outra? Ou a pessoa que escolhe, eu quero essa empresa, eu quero esse plano de saúde, e cita lá um nome de uma operadora e ele escolhe, porque o benefício é diferente, é tudo igual? Como que funciona? Sim, é diferenciado, né? As coberturas são diferentes de cada marca, então é importante o segurado, o cliente, ele pedir informações para o corretor dele, quais as coberturas, né? Porque isso tem muita diferenciação. Cada uma tem uma regra diferente, comercial, então isso pode mudar muito, né? Então é sempre bom ela procurar um profissional que tenha realmente um conhecimento para poder ajudar esse cliente. Você pode me citar um diferencial? Sim, por exemplo, cobertura nacional, cobertura internacional, transplante de pâncreas, de rim, de córnea, de medula, que isso a lei não obriga a cobrir, tem alguns seguros que cobre. Cirurgia plástica também tem seguro que cobre. Então, assim, são alguns diferenciais para quem precisa dessas coberturas, né? E como você, como atendente, adequa o associado, o cliente nessa situação? Primeiro, a gente tem que ter uma conversa com esse cliente, conhecer o perfil desse cliente, né? E fazer uma avaliação, né? De acordo com o perfil do cliente, você vai oferecer para ele o produto que mais se adequa ao perfil dele, né? Então, se é um cliente, se é um empresário, uma pessoa que viaja muito, a gente vai falar sobre a cobertura nacional, sobre a cobertura internacional que ele pode ter, né? Que isso também diminui o custo dele na hora dele fazer uma compra de uma passagem para viajar, então ele já não precisa contratar esse seguro, porque ele já tem, né, cobertura de check-up, enfim. Tem empresas de planos de saúde que tem a seguradora e tem planos de saúde. Qual a diferença da seguradora e a operadora de saúde que não é seguradora? A seguradora, ela não tem rede própria, né? Então a seguradora, ela nunca, no caso de uma internação, ela nunca vai te transferir de hospital, entendeu? Você nunca vai ter um problema nesse sentido,
Já a operadora de saúde, ela sempre vai te direcionar para o hospital deles, que é para o custo ser menor, porque tudo Um é exemplo, eu tenho um plano de saúde que não é seguros. Eu passo em um pronto-socorro, vou precisar ficar internado, eu não posso ser hospitalizada ali. Eles vão fazer a remoção para um outro hospital, é isso? Na verdade, a lei mudou, né? Eles não podem te remover. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas das vezes nós somos violados em nossos direitos. Então, existem operadoras que ainda agem dessa maneira. Isso é errado, mas isso pode ocorrer. Entendi. Nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já já. Nós só estamos começando com o nosso bate-papo. Aguardem. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Fritoli. O número de pessoas vacinadas tem caído no Brasil por causa das fake news e pela ideia equivocada de que não há mais perigo. Por essa razão, doenças que já tinham sido eliminadas estão voltando a fazer vítimas. Para virar esse jogo, o Ministério da Saúde lançou o movimento Vacina Brasil. E para marcar esse momento, nada melhor do que mostrar um dos cartões postais mais importantes para o nosso país abraçando esse grande movimento. Por acreditar na força da vacina é que eu visto a camisa e peço para que toda a população brasileira vista também. Faça parte você também do movimento Vacina Brasil. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. É mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar programa Espaço Livre com Glória Fritoli. Voltando aqui com o segundo bloco do nosso programa, e você fica atento aí, que essas perguntas e respostas vai te ajudar bastante. Viviane, assim como eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação aos planos de saúde e nós vamos aí através de você esclarecer alguma delas. O que quer dizer carência? Carência é um prazo que você tem que aguardar quando você assina um contrato, né? Então, aquele período de carência é um prazo inicial para você começar a utilização do seu seguro-saúde, né? A não ser que você entre sem carência por algum motivo de compra de carência ou portabilidade, né? Mas a carência ela tem que ser respeitada, ela é determinada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então a carência é um prazo determinado por lei, que você acaba tendo que cumprir, querendo ou não. E é obrigatório eu cumprir essas carências se eu faço um plano de saúde e de repente tem lá essa carência que eu não sei qual é o tempo, se eu quiser pagar essas carências, eu posso antecipar as mensalidades do plano para eu usar? Não é possível. Não pode? Não é possível fazer esse procedimento. Você tem que cumprir realmente esse prazo para você poder utilizar. E quando se muda de uma operadora de saúde para outra, reduz as carências? Porque eu já li alguns artigos que não se reduz carência para casos pré-existentes. Mas qual é o motivo? Se a pessoa já está em um plano de saúde, ela já cumpriu lá todo o seu tempo, aí ela passa para um outro plano, essas carências não são transferidas? Ótima pergunta. Existem dois formatos para você ter a compra da carência. Um é a portabilidade, que é um caminho que você pode ser transferido de um plano para outro, e o outro é a compra da carência. A portabilidade você faz sempre no seu aniversário de contrato e o caminho é via ANS. Você nunca vai usar um agenciador, né? Então você vai ter que você mesmo procurar a ANS, verificar
o que eles disponibilizam para você fazer a portabilidade. No caso de portabilidade, eu não posso escolher a operadora de saúde. É a ANS que determina qual o plano que eu posso... Vale lembrar que assim, a ANS que te dá uma listagem para que você migre e o seu plano tem que ser compatível. Então, por exemplo, vou simular uma situação, né, para que as pessoas entendam. Às vezes você estava lá trabalhando numa grande empresa, uma multinacional, com um mega plano. Eu quero fazer minha portabilidade. Então, quando você vai fazer a portabilidade e você não faz um plano igual que você tinha, então eles não permitem que você faça a portabilidade. É aí que entra a compra da carência. Quando você entra com compra de carência, se você tem acima de 2 anos de plano, você entra sem carência. Ou se você entra com 30 vidas, você também entra sem carência. Exceto em algumas operadoras quando tem alguma carência promocional, né? Então, vale lembrar que assim, o impedimento para portabilidade se você não está contratando algo compatível. Às vezes você quer reduzir o nível de plano que você tinha, aí não é possível fazer portabilidade. Mas se você não tiver doença pré-existente, que eu acho que foi a pergunta, né, que você fez também, você pode fazer a compra de carência sem nenhum problema. O único problema é se você tiver com uma doença grave, né, em caso de cirurgia, como um câncer, enfim, aí você vai ter que cumprir o prazo de doença pré-existente, que são 2 anos, que é CPT, né? Carência parcial temporária. Você vai entrar com carência só para aquele problema. Para as demais situações, você fica zerado de carência. Pelo que deu para mim entender, numa situação, de repente, se for um plano empresarial, a partir de 30 vidas, o pré-existente eu não vou cumprir carência. Não cumpre carência. Agora, se eu sou pessoa física, vou fazer um plano, já estou há 10, 15 anos em outro plano de saúde, eu vou mudar, então quer dizer que o pré-existente não é reduzido a carência? Não, a carência? Não, o pré-existente não. Mas isso é injusto, não é? Minha opinião própria, pessoal, que eu também sou consumidora, eu acho injusto, né? Mas, falando da regra mesmo, eles não compram porque, assim, às vezes a pessoa está com uma doença grave que vai custar muito caro para eles, né? Então, você está começando naquela operadora ou naquela seguradora agora. Então, imagine que você pagou uma parcela só e aí você já quer ir lá na UTI do Einstein gastar uma fortuna. Então, por isso que existe a carência. Você já vai chegar gastando muito, né? E é muito caro, né? Mas eu vou iniciar pagando, tem 1 mês ou 2 meses, na operadora atual, mas eu já venho pagando um plano de saúde. Exato. Então eu acho injusto nisso, eu acho que deveria ser reduzido todas as carências. Esses dias eu fui em determinado hospital e lá chegou uma parturiente, né, uma moça, para dar à luz, e sei que houve lá uma confusão, porque diz que ela estava em carência de parto, entrou no plano e estava grávida, acho que faltava 4 dias e o plano de saúde não deu a cobertura. Parto também é considerado doença pré-existente, considerado um caso, não doença, considerado um caso pré-existente? O parto, existe uma carência de 10 meses, né? Então, se a pessoa entra no plano de saúde estando grávida, e a conta não bate, né? Porque a gestação, ela mas dura 9 meses. Mas gestação não é doença. Não é doença, mas você já entra, enfim, você já vai entrar, o plano já sabe que você vai dar aquele gasto para eles. Uma questão de lógica, né? Se você tem uma empresa, a pessoa nem pagou pelos serviços, ela já vai chegar utilizando os benefícios. Por isso que existe a carência, né? Que é para eles primeiro ver se você realmente vai pagar, né? E isso daí é as confirmações do seu pagamento,
Aí eles vão te dar essa cobertura. Eu acho que isso se torna difícil para vocês também, né? Porque nessa área, eu creio que você deve encontrar quantas pessoas que têm problema de saúde, quer mudar de plano, de repente por um valor, está um valor alto, quer diminuir custos, na verdade, e não pode porque tem um caso pré-existente, se sente na obrigação de permanecer ali, até pagando um valor que foge do seu orçamento, porque tem um caso pré-existente para a operadora para a qual ele vai, não vai reduzir as carências dele. Então, o que eu entendo aí, não é uma compra de carência, se faz uma redução das carências, né? Exatamente, uma redução. Difícil, hein? É difícil esse mercado de planos de saúde. Muito difícil, né? Verdade. Gente, eu estou gostando muito e você está gostando? Continua acompanhando, nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Fritoli. O número de pessoas vacinadas tem caído no Brasil por causa das fake news e pela ideia equivocada de que não há mais perigo. Por essa razão, doenças que já tinham sido eliminadas estão voltando a fazer vítimas. Para virar esse jogo, o Ministério da Saúde lançou o movimento Vacina Brasil. E para marcar esse momento, nada melhor do que mostrar um dos cartões postais mais importantes para o nosso país abraçando esse grande movimento. Por acreditar na força da vacina, é que eu visto a camisa e peço para que toda a população brasileira vista também. Faça parte você também do movimento Vacina Brasil. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. É mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar programa Espaço Livre com Glória Fritoli. Voltando aqui com o nosso bate-papo com ela, Viviane Viveiros, sobre plano de saúde. Fica ligadinho aí. Viviane, deixa eu te fazer uma pergunta que eu creio que muita gente está querendo saber. Eu vejo muita gente reclamando sobre os reajustes de planos de saúde e eu acho um absurdo os reajustes que são muito altos. Os reajustes de plano de saúde nunca acompanham a inflação, não anda junto. O que você tem a dizer? Primeiro que o reajuste de plano de saúde é feita uma medição, né, que é pela sinistralidade. O que é a sinistralidade? É a utilização. Antigamente, a sinistralidade ela era medida por contrato. Hoje não, hoje ela é medida pela carteira toda da seguradora ou da operadora. E ainda assim, ainda está alto, né? As pessoas reclamam muito. Então, assim, é pela utilização mesmo. E ainda, graças a Deus, é dividido, né? Esse sinistro. Porque se fosse lupar o contrato quando só você usa ou quando só você tem uma doença grave, aí sim ficaria impagável mesmo, né? Então hoje a ANS ela regulamenta essa parte de reajuste. É claro que vale lembrar que não pode ser um reajuste abusivo, né? Existem leis que amparam o consumidor quanto a isso, né? É até interessante falar com um especialista nessa área do direito, que ele pode explicar melhor, mas eu sei que tem um limite, que não pode ser ultrapassado. Então, deixa eu ver se eu entendi. Como se fosse um plano coletivo. Eu faço um plano de saúde, tá? Porque hoje eu vejo que não tem, antes a gente ia fazer um plano, tudo bem, hoje tem que ter formação acadêmica, tem que ser afiliado a alguma entidade de classe, é assim que se pronuncia? Esses seriam os planos individuais. Sim. Né? Que assim, a grosso modo, vamos imaginar que é como se tivesse tido uma terceirização desse setor. Sim. Né? As operadoras não querem ter trabalho com o cliente pessoa física, com o cliente individual.
Entendeu? Então eles meio que jogaram esses clientes para as administradoras de benefício, né? Que são essas administradoras que vendem o plano de saúde individual, que era o antigo pessoa física, que hoje só algumas operadoras que comercializam ainda os pessoas físicas. Então as grandes operadoras e grandes seguradoras não vendem mais plano de saúde pessoa física, só por administradora. E as administradoras colocou esse meio, né, de contratação, que é você comprovar a sua profissão, né? Eu não sei por que isso ocorreu, mas isso existe e isso está sendo comercializado dessa forma hoje, que eu acho que dificulta também muito, porque muitas pessoas vivem na informalidade, né? Trabalham como autônomos, não têm um registro na carteira, às vezes não têm uma formação acadêmica, porém são bem-sucedidos, entendeu? Então acho que isso também acaba dificultando. Fica a dica, né, para a ANS estar revendo esses conceitos junto a essas administradoras, para que todos possam ter acesso a um bom plano de saúde, né? Porque eu acho que isso é um direito de todos. Pelo que eu estou entendendo, então quem não tem uma formação acadêmica não pode fazer um plano de saúde de uma operadora renomada ou de nome, que sobressai melhor no mercado, que tem melhores hospitais. Se ele for estudante, se ele for um comerciário, existe alguns vínculos profissionais que permite que ele tenha como fazer o plano de saúde, né? Mas no geral, se ele não estuda, não trabalha, não tem um CNPJ, vive na informalidade, fica um pouquinho mais difícil. Então, é isso que além dos planos de saúde serem absurdo, a pessoa quer fazer um plano de saúde, não pode adquirir um plano de saúde porque não tem uma formação acadêmica, não tem um CNPJ, não é isso? Porque, pelo que eu entendi, você falando, eu estou aqui observando, sim. Eu acho que hoje você pode fazer um bom plano se você tem um CNPJ, você faz um bom plano de saúde se você tem formação acadêmica, porque através da administradora, com a associação da qual eu faço parte, eu posso adquirir um plano de saúde. Isso mesmo. Então, quer dizer, algumas operadoras de saúde que fazem um plano, a pessoa pode adquirir o plano sem ter vínculo. Exatamente. Mas isso é muito estranho, né? Trabalham sem o vínculo, que são os planos pessoa física. Algumas operadoras ainda vendem o plano pessoa física, mas não são as operadoras mais renomadas, né? Então, eu acho que isso devia ser revisado, né? Então, aí pela minha formação acadêmica com vínculo com operadora de saúde, administradora de benefícios. Isso mesmo. Então, eu tenho um plano coletivo por adesão, é isso? Exatamente. Um plano coletivo por adesão, onde se tem um limite de uso. Isso mesmo. Se ultrapassar esse limite, é onde o plano vai sofrer esse sinistro, que é o reajuste alto. Exatamente. Imagina-se que nessa carteira dos planos coletivos, né, existem milhões e milhões de beneficiários. É por isso que o reajuste acaba ficando alto, entendeu? Porque existem milhões de pessoas que estão ali e esse sinistro, ele é medido, né? Então acaba tendo esse aumento. Aí aquele grupo de associados que usou bem pouco o convênio acaba sendo afetado, prejudicado por aquele que teve um uso. Puxa, é difícil bem difícil. É difícil entender isso, né? E aproveitando essa pergunta que foi meio polêmica, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é que, vamos supor, um contrato de plano de saúde para o sexo masculino, ele consta lá obstetrícia? E o valor que vai pagar
A mulher paga, o homem paga também. Obstetrícia não deveria ser para a mulher com valor justo e para o homem que não usa obstetrícia um custo menor. Por que que é cobrado igual? Tá aí uma outra situação que eu acho que devia ficar a dica aí, né, para ser revisada pela ANS, pelas grandes administradoras. Fica a dica, né, para eles revisarem, porque realmente... Você concorda comigo que é estranho isso? É bem... Né? E você não encontra clientes que fazem essa reclamação para você? Os clientes reclamam, né, demonstram as suas indignações. E a gente também sente a dor do nosso cliente, né? Porque realmente a gente também é cliente aqui do outro lado. Então a gente também tem as mesmas dificuldades. E a gente precisa reivindicar isso de alguma forma, né? Fica a dica aí para você trazer a ANS aqui para eles explicarem. Olha aí, a ANS responde aí essa pergunta. Pode, né? Se resolver de alguma forma para ajudar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguns planos de saúde sênior? Você acha que os planos de saúde sênior para pessoas de maior idade, isso tem ajudado essas pessoas? Ou você acha que nem tanto? Eu acho que nem tanto, porque o plano de saúde sênior, apesar dele ser um plano de saúde mais em conta, que é um plano de saúde que não tem cobertura de obstetrícia, né? Porque o idoso não tem a questão do parto. E deveria fazer isso para o sexo masculino, né? Exatamente. Então é possível que isso possa ocorrer. Tomara, né? Tomara que isso ocorra. Então, voltando para sua pergunta, eu acho que isso, eu acho que não ajudou muito, não, porque assim, hoje o idoso que tem um salário pequeno, às vezes ele não consegue nem pagar né? esse plano. Então ele acaba dependendo de um filho, acaba dependendo de alguém para poder custear esse plano de saúde para ele, né? Então eu acho que assim, e muitas vezes ocorre o inverso também. Às vezes o idoso ele tem uma boa situação financeira, né? E ele quer adquirir um plano de saúde muito bom e ele não consegue. Por quê? Porque as operadoras não deixam a gente vender para esse público, né? Então eu acho que se você tem dinheiro para pagar e você pode custear, por mais caro que seja, né? Eu acho que a idade não devia ser um empecilho. Sim. Para que você venha adquirir o melhor, se você tem condição de pagar por aquilo. Então acho que esse impedimento desse consumidor adquirir esse produto, eu acho que isso também devia ser revisto. Por isso eu acho que o produto sênior é tipo uma válvula de escape. Você não tem para onde ir, então você vai vir para cá. Você tem isso aqui, se quiser fica com isso. E eu acho que não deveria funcionar dessa maneira. Sim. E deixa eu te falar, qual o conselho que você dá e qual o seu ponto de vista para uma pessoa adquirir um plano de saúde hoje? A necessidade que a pessoa tem para adquirir um plano de saúde? A necessidade é primordial, no meu ponto de vista. Eu tenho meu plano de saúde hoje. Eu acho que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele deixa muito a desejar, né? Então, em algumas regiões do nosso Brasil, o acesso ao SUS é muito restrito. Isso a gente pode ver nos documentários, nas reportagens, todos os dias, pessoas que morrem nos corredores sem atendimento, né? Então, o meu conselho para que realmente as pessoas procurem adquirir um plano de saúde, né? Infelizmente, a gente não está como nos outros países ainda, né? Onde as pessoas não precisam de pagar muito alto por esse custo, né? Mas a gente acredita que um dia o nosso Brasil ele vai chegar nesse nível, né? Que ele pode mudar. A gente nunca deve perder a nossa esperança,
de que as coisas possam melhorar, né? E eu acho que tinha que ser feita uma revisão, sabe? Com certeza. Para todos poder ter um plano de saúde independente, né? Que seja top, o intermediário ou básico, né? Para auxiliar. Pelo tanto de imposto que a gente já paga, eu acho que a gente não devia pagar tão caro num plano de saúde, né? Sim. Mas infelizmente é o sistema. A gente acaba ficando refém de uma situação e sem saídas. É verdade. Então, se você não compra, se você não tem atendimento. Então, o que fazer? Se você tem um filho, se você tem uma mãe, se você tem um marido, se você tem uma família, você quer que a sua família, na hora da doença, tenha um atendimento. Sim. Né? E não só, que eu acho que é importante frisar, a pessoa não esperar vir a doença para ela adquirir um plano de saúde. Porque tem o caso do pré-existente que falamos. Exato, né, ela anterior. contratar enquanto ela está bem, para ela poder fazer uma consulta de rotina, procurar um médico, fazer um check-up, fazer exames, né? Para você se cuidar. Cuidar da sua saúde e não você cuidar da sua doença, entendeu? Então entendi. Acho que isso é legal. Entendi. Infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, mas eu espero que as perguntas e as respostas, né, aí tenham ajudado você. Viviane, você quer deixar os seus contatos? Sim, eu vou deixar o meu celular, que é o operadora da TIM, 011 940 27 4680. Tem as nossas páginas também no Facebook da nossa empresa Vital Health e no nosso Instagram, que é o Vital Health. E eles podem acessar ou me chamar no WhatsApp. Nós fazemos também visita a empresas, pessoas jurídicas, pessoa física. Eu quero agradecer você, Viviane, por você ter aí aceitado o convite aí da nossa produção e estar aqui hoje, né, esclarecendo pra gente algumas dúvidas. Eu fico muito grata de ter você aqui. E eu quero agradecer você que esteve conosco até esse prezado momento. Eu quero deixar para você aí as redes sociais, tvcliquebrasil.com. E você nos assiste aí no canal 12 da sua Via TVNet ou nossas redes sociais. Você pode me acompanhar no Instagram, Glória Fritoli Oficial, e também a nossa assessoria pelo celular, pelo WhatsApp, que é o 11 99108 5143. Até mais.